sermos capazes de autocrítica, sermos capazes de entender que trabalhamos num contexto de uma história oficial falsificada, de dados falsificados, e que até muitos historiadores mesmo mudam a realidade. Será que tem completa independência um historiador que depende de uma certa editora para publicar seus livros? Um certo historiador que recebe salário de uma faculdade ligada ao sistema ocidental, que faz bolsa de estudos nos Estados Unidos e tem dados lá do Departamento de Justiça americano? Será que merece credibilidade algo baseado apenas em arquivos de Golbery ou outros? Será que merece credibilidade isso? Será que eles têm liberdade de informação, de falar, sem serem demitidos de suas universidades, sem terem problema nas suas universidades? Isso hoje ainda existe. Hoje. Décadas de Lula da Silva, etc. E não existiria antes? Ou alguém acha que liberalismo é real democracia, que nós alcançamos uma democracia em essência? Então, pensar nisso. A própria história do Brasil e a nossa história, os dados que trabalhamos, muitas vezes são falsificados, a história oficial não corresponde à história verdadeira, há uma série de omissões e distorções, e até historiadores que dependem das universidades. Alguns deles professores que dependem de suas carreiras universitárias. Como farão? Como terão independência para isso? Por isso, hoje, no Brasil, de um tempo para cá, muitas vezes, são jornalistas investigativos que fazem trabalhos dos mais importantes para a história do Brasil. E nós vamos mostrar nesses programas como existe uma série de erros a respeito disso. Essa é uma questão. No que se refere a essa questão das redes sociais, nós já tivemos autores que colocaram com muita exatidão o que acontece, tanto brasileiros quanto de importância mundial. Mais recentemente, Yanis Varoufakis, grego, que não se pode acusar de direito ou algo semelhante, bem mencionou a questão que ele chama de tecnofeudalismo, achando que o capitalismo teve mudanças e hoje há um capital das nuvens, capital nas nuvens, etc., etc., dessas big techs que mandam no sistema e que isso aí mataria o capitalismo por dentro, que o capitalismo não funciona mais de sua forma tradicional, nem mesmo como monopólio. É algo a ser melhor analisado e tem que ser prudente em relação a essas questões, analisá-las melhor. Mas ele também coloca esse domínio total das redes sociais, etc. E que ele vai chamar de tecnofeudalismo. De outro lado, temos livros já mais tradicionais, mais aceitos, como A Era do Capitalismo de Vigilância, que já mencionamos, da Shoshana Zuboff, temos mencionado no programa, que coloca essas mudanças à vida no capitalismo hoje. Diz Shoshana Zuboff: o capitalismo de vigilância é uma forma sem fronteiras que ignora distinções mais antigas entre mercado e sociedade. Mercado e mundo ou mercado e pessoa. Uma vez que os capitalistas de vigilância reivindicam o controle unilateral sobre territórios humanos, sociais e políticos, que se estendem muito além do terreno institucional convencional. E ela se refere agora à forma como age o capitalismo nessa etapa. Uma forma de tirania que se alimenta das pessoas. Mas não é das pessoas, é um paradoxo surreal. Um golpe celebrado como personalização, apesar de corromper, ignorar e passar por cima e deslocar tudo em que você e em mim, que é pessoal. Resumindo, as redes sociais se aproveitam da própria pessoa para dominar. E eu vou mais longe. Fazem até mesmo de esquerdas, entre aspas, suas sócias através dessa monetização, como eles chamam. Eles dão pequenas medalhas pela promoção de conteúdos, incentivam a competição e a promoção de mais conteúdos. Enquanto isso, colocam, como vem colocando atualmente, pilhas de anúncios, pilhas de aspectos de importância menor, e tudo isso controlado com uma censura prévia, mais sutil do que aquela das ditaduras violentas. É uma censura que se esconde, sugere, diz que é uma comunidade que está censurando, que não admite, que é política, e você vai e não é. Afirma que você está fazendo política
não pode botar na Argentina que você está fazendo política argentina, mas você nem fala em Argentina. E assim vai. Então é uma manipulação. Ela afirma determinadas coisas, disfarça, diz que está tirando porque o nome disso, sugere a você mudanças e tudo, e o que quer é que você coloque exatamente coisas sem importância, que não toquem no cerne das discussões principais e assim por diante. E a Xoxona Zuboff coloca isso muito bem, lembrando, inclusive, o que aconteceu em vários países. Graças a essas redes sociais, em vários países houve vitória eleitoral e assim por diante. E ela diz, quem sabe, quem decide, quem decide, quem decide. O fato do capitalismo de vigilância ter usurpado tantos dos nossos direitos é um abuso escandaloso das capacidades digitais e da promessa, que um dia foi grandiosa, de democratizar o conhecimento. Então vejam. E outros. Mostra rastreadores bloqueados, mostra vícios, ela mostra vícios no logaritmo, chama o logaritmo de logaritmo mágico, que manobra tudo, e assim por diante. Quer dizer, não há nenhuma veracidade, nenhuma possibilidade de aceitar como real o que declaram as redes. Há uma deturpação e uma busca total nessas redes sociais de domínio político e assim por diante. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Olá, hoje eu vou trazer um tema recorrente, que é falar da população idosa. A população idosa que vive sobre a insegurança, vive sob uma insegurança econômica, social, emocional. Uma população que sente o peso da solidão, sente a angústia pelo abandono institucional. Então, tomar providências exige, porque é um compromisso coletivo, um compromisso com os valores que sustentam a dignidade humana. Quando os idosos vivem com medo de não ter renda, medo pelos atrasos das aposentadorias, medo de não ter uma boa saúde porque não tem assistência adequada, medo de tudo, né? Não é ela só que adoece, é o pacto social que perde a confiança, os governantes, os políticos. Então, se o país quer ser saudável, ele tem que reconhecer os anciãos. Reconhecer não como um resto de um passado, mas como raízes vivas de memória e valores. Garantir a proteção social não é um favor. A velhice não pode ser tratada como um erro. Não é um erro envelhecer. Portanto, o país que honra os seus idosos, ele fortalece a autoestima coletiva. Ele cria memórias boas que são compartilhadas. Portanto, temos que criar espaços para as convivências, diálogos e também ampliar as perspectivas, né, das políticas públicas. Pense comigo, que tipo de futuro estamos construindo? A saúde política, quando se fortalece, quando fortalece o país, ela se compromete. Ela se compromete em garantir que a velhice seja um território de respeito. Oferecer segurança é oferecer qualidade para a continuidade da vida. Quando eu fui presa, né, ou fomos presos, né, porque era eu
meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista, nós fomos logo encaminhados para as salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda nua, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Enquanto eles torturavam a gente, eles foram até a minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. Eu estava na cadeira de dragão, que é essa cadeira que você fica, que tem esses braços, eles te amarram os braços com fios, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo. E então eu estava bastante machucada e cheia de hematomas. E minha filha, quando entraram dentro da operação, botaram dentro da Operação Bandeirantes, meu filho com 5 anos, a minha filha com 5 anos, meu filho com 4 anos. Passaram na sala para ver o pai e depois trouxeram na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Então ela me perguntou: por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo e eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui. Eu estava roxa, toda roxa. Aí que eu fui ver que eu estava com uma coisa diferente. Depois o César ficou verde muito tempo, muitos dias depois, mesmo porque ele continuou sendo torturado. E ele realmente estava verde. Ele perdeu a cor, ficou esverdeado. E eu, azul. Eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com 7 anos, ela já ia ficar menstruada, ela já tinha seios, quer dizer, esse amadurecimento emocional alterou também o fisiológico, o hormonal, o próprio metabolismo dela. Foi uma coisa terrível. Os dois tiveram que fazer tratamento durante muito tempo. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. E nós temos muitos. Muito bem resumiram ainda outros autores. Por exemplo, Bussi, um professor e comunicador brasileiro, um escritor brasileiro importante, Eugênio Bussi, no seu A Superindústria do Imaginário, foi bem claro. Numa rede social ou num grande site de busca, o usuário, entre aspas, que imagina usufruir de um serviço de cortesia, é a mão de obra gratuita, a matéria-prima também gratuita e a mercadoria que será vendida no todo ou em parte em esquartejamentos virtuais. E nem desconfia da gravidade disso. Nunca, diz Bussi, o capitalismo desenhou um modelo de negócio tão perverso, tão acumulador e tão desumano. E ele vai adiante. O que é o capital que não respeita o esgotamento das forças físicas do corpo humano, comparado ao capital que viola todas as fronteiras de privacidade da integridade psíquica de uma pessoa? Se refere a essas redes sociais. Então vejam, meus amigos, é outro autor que coloca isso claramente. E adiante ainda coloca: os dados fornecem uma espécie de mapeamento das pulsões, dos impulsos, dos instintos, dos reflexos, dos ritmos e dos circuitos neuronais de cada indivíduo.
Os algoritmos do capital conhecem a fundo os códigos mais íntimos do desejo inconsciente de cada indivíduo, mesmo que esse indivíduo não conheça nada sobre os códigos secretos do logaritmo. Em suma, temos aí uma assimetria, temos aí uma total aberração, e ele vai afirmar muito bem, Eugênio Bussi, em Certeza, um ensaio, que é o que acontece hoje. Vivemos uma época de instabilidade e incerteza total, no Ocidente, pelo menos, e no Brasil. E ele diz no final, agora somos olhados, se refere às redes, às big techs, vasculhados, inspecionados e capitalizados no espetáculo do mundo. Quanto ao centro nervoso e financeiro desse espetáculo, este não é para nossos olhos, e muito menos para o nosso juízo crítico. O nome disso é totalitarismo. Um totalitarismo de tipo diferente, admito, mas ainda assim, totalitarismo. É verdade, meus amigos, vivemos um novo tipo de totalitarismo, totalmente condicionado à opinião de cada um, a ideologia condicionada por redes que abrangem tudo isso. Também outros, como Fischer, A Máquina do Caos, ele menciona, repete esses outros, dá muito mais dados e ainda explica claramente. As plataformas, concluíram eles, estudiosos do assunto, remodelaram não só o comportamento na internet, mas impulsos sociais subjacentes, e não apenas do ponto de vista individual, mas o engajamento cívico e do ativismo, de polarização política, propaganda política e desinformação. Então nós estamos na mão de uma máquina de desinformação, de informação. Inclusive, provado está, tanto que há processos na Europa, pesquisem, contra o Google, porque a inteligência artificial e eles estão dando informações deliberadamente erradas, quando lhes convém, questões políticas e outras. Então vejam, o indivíduo acha maravilhoso consultar o Google, quer saber como faz uma laranjada, ele explica bem, como faz uma laranjada incrementada, ele explica, mas quando perguntar qual é a situação do Ocidente, ou perguntar a posição do sistema americano, o capitalismo, as crises, as mortes, ele vai ter uma distorção ou uma omissão. Vão lhe jogar um monte de informação paralela, mas não a resposta exata. Quer dizer, a inteligência artificial está sendo manobrada para confundir, para não permitir mudanças sociais e assim por diante. O que é isso? Totalitarismo, como nunca houve em livro nenhum, em espécie alguma, nem aqueles de Orwell e outros. Vem Bertolt Brecht, que pode se referir aos refugiados de sempre ou aos moradores das nossas periferias, que são o maior alvo dos 80.000 assassinatos que acontecem neste país, os escandalosos 80.000 assassinatos por ano que esse país provoca. Apesar de tão fraco, consegui puxar a carroça até a avenida e vinha pensando que se não fosse pela minha força de vontade, eu caía. 10 minutos mais tarde, só sobravam na rua os meus ossos. No que eu desmaiei, o cocheiro correu, um monte de gente esfomeada me atacou para roubar meio quilo de minha carne. Com facas me arrancavam os músculos dos ossos e eu ainda estava vivo, não tinha acabado de morrer. E eu conhecia aquela gente. Eram eles que me espantavam as moscas com seus sacos, me davam pão velho e até ralhavam com o cocheiro para ele me tratar bem. Eram pessoas tão amáveis antes e agora tão contra mim. Como tinham mudado de repente. O que aconteceu com elas? E eu me perguntava, que tipo de frio terá caído em cima dessa gente
Quem as maltrata desse jeito que elas parecem cada vez mais frias? Ajudai a essa gente, e bem depressa, senão vai sobrar para vocês que acham que estão protegidos. O que me leva a lembrar que até 2005 não havia muros separando a faixa de Gaza do território de Israel. E israelenses faziam compras nos supermercados de Gaza. E trabalhadores de Gaza trabalhavam no território israelense. Aí construíram os muros. Existem vários tipos de doenças arteriais coronarianas, como angina, infarto, parada cardiorrespiratória, que acometem milhões de pessoas em todo o mundo. Entre os fatores de risco para essas doenças estão pressão arterial elevada, depressão, tabagismo, diabetes, sedentarismo, colesterol elevado, dieta inflamatória e alto consumo de álcool. A hipertensão, por exemplo, é uma doença silenciosa que pode passar despercebida por muito tempo e caracteriza-se pela elevação da pressão arterial sistólica para mais de 140 milímetros de mercúrio ou da pressão arterial diastólica para pelo menos 90 milímetros de mercúrio. E no Brasil, estima-se que a prevalência de hipertensão seja de pelo menos 32% da população, situação bem similar à de Portugal, que é de 36%. Controlar a pressão é muito importante porque ela aumenta o risco de insuficiência renal, de problemas na visão, de problemas sexuais. E o principal tratamento não é um remedinho, mas a mudança de estilo de vida. Uma dieta com mais frutas, legumes, cereais integrais, baixo consumo de açúcar, baixo consumo de carnes processadas, um bom consumo de ômega 3, um bom consumo de potássio e magnésio são fundamentais. Estudos mostram também que para a regulação da pressão é importante que a dieta seja rica em nitratos e o consumo de suco de beterraba, que você pode colocar puro, junto com uma laranja, junto com folhas, é suficiente para reduzir bastante a pressão arterial. Então vale a pena colocar essa estratégia no seu dia a dia. Se você não gosta do suco, você pode pelo menos colocar a beterraba na salada, a beterraba numa sopa, em substituição a alimentos que tenham muito carboidrato e que não tenham esse benefício no sistema cardiovascular. Outra questão que aumenta também a incidência de doença cardiovascular é a elevação muito alta do colesterol. E nós podemos reduzir os níveis de colesterol, ou pelo menos prevenir que ele se oxide, que ele perca elétrons, que ele seja atacado por radicais livres, adicionando açafrão no prato. Então, se você vai fazer um omelete, coloca ali açafrão, um flavonoide que é capaz de reduzir tanto a inflamação corporal quanto os níveis de LDL, colesterol e triglicerídeos. Nós falamos da importância do magnésio para controle da pressão e ele também tem funções anti-inflamatórias, além de contribuir para a redução do LDL, colesterol. Então, que tal lá naquele suco de beterraba você adicionar, por exemplo, espinafre, semente de abóbora, que são outros alimentos fontes de magnésio, que também está presente nas amêndoas, no abacate, no feijão preto, no cacau. Não esqueça de consumir fibras solúveis. A aveia é tradicionalmente conhecida como um alimento capaz de controlar os níveis de colesterol no sangue, mas nós também temos fibras solúveis no grão de bico, nos feijões, na lentilha, nos morangos, na chia, na linhaça. E esse estudo brasileiro de profissionais de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mostrou que o consumo de castanha do Pará, 4 unidades por dia, reduz o colesterol total, o colesterol LDL, muito rapidamente, em 9 horas após a ingestão de 20 a 50 gramas de castanha do Pará. Então havia também dentro desse pacote uma restrição da remessa de lucros das multinacionais que estavam aqui. Elas mandavam para as suas matrizes, né, o lucro que elas adquiriam aqui. E a ideia do governo não era proibir a remessa, mas era limitar para que uma parte desse lucro ficasse girando na economia do país, para gerar mais emprego, para melhorar mais oportunidades, para a economia crescer, né? Só que
as reformas de base eram vistas pelos setores conservadores, reacionários, como uma medida que eles não viam como reforma do capitalismo, eles viam como comunismo, né? Que o João Goulart estava querendo implantar o comunismo aqui no Brasil. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E depois do 13 de março, até dia 1º de abril e dia 2 de abril também, foi muito rápido o movimento para destituir o João Goulart, né? Esse movimento ele começa através do deslocamento de tropas de Minas Gerais, comandada pelo general Mourão Filho, né? Falaremos hoje sobre o povoado de Belo Monte, que depois foi chamado de Canudos, e também sobre Euclides da Cunha, um escritor, militar e jornalista genial. Descreveu na sua obra-prima Os Sertões a Guerra de Canudos, na Bahia. Inicialmente, ele se enganou sobre o conflito, que foi um grande equívoco do governo brasileiro, que entendeu que Antônio Conselheiro era um homem bom, bem intencionado e alfabetizado, e que saiu pelo sertão em peregrinação, mas foi considerado agitador político erroneamente. Fundou, lá em Canudos, ele fundou uma cooperativa. Os trabalhadores tinham fartura, porque era bem instalada a cooperativa, então tinha muita fartura para os pobres sertanejos, que eram antigamente explorados pelos fazendeiros. Eles não combatiam a República. Os moradores apenas discordavam dos altos impostos que a República passou a cobrar dos moradores, que não era assim antigamente na monarquia. Então, eles admiravam Dom Pedro II, mas eles não eram rebeldes e eles não tinham nada contra a República, né? Nada. Eles não eram subversivos. O governo brasileiro foi mal informado pelos políticos e proprietários rurais corruptos. Daí, combater um povo simples, religioso, trabalhador e ordeiro, que seguia a orientação religiosa de Antônio Conselheiro, um pregador que era leigo, que evangelizava o povo, que construía igrejas, construía cemitérios, e uma pessoa que só espalhava o bem, não fazia mal para ninguém.
Professor Lewis? Yes? Anna Freud. Ah. Nice to meet you. And you. Good luck. Dr. Freud. Sit, please. Not there. That's the transformation couch. You be careful. Why would you come here to see me if you disagree so passionately with my views? You've insisted all your lives that the very concept of God is ludicrous. Yes. Clash between God and Satan. Ah, but I did not say whose side I was on. It seems to me, Professor, you never matured enough to face the terror of being alone in the dark. What is it you think I'm so afraid of? Yeah, we're all terrified.